Atenção, atenção! Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Corinthians terá novidades no elenco na Sul-Americana. 2 jogadores foram inscritos para a próxima fase da competição e serão reforços do timão. Ficarão à disposição do técnico Ramon Dias. E o Corinthians pagou a multa de R$500 mil por ter utilizado o Hugo contra o Flamengo. Ainda falta pagar os €800 mil para contratar o goleiro em definitivo. Paulinho vai fazer um jogo de despedida. Eu conto tudo para você, todos os detalhes aqui no canal do Sereto. E tem mais, hein? Tem ídolo do Corinthians que processou o timão. Eu conto tudo para vocês agora no canal do Sereto. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a sua inscrição. No canal do Sereto é de graça, você não paga absolutamente nada para ser inscrito no canal. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Se liga lá, confere se você está inscrito, se o sininho está ativado, marque todas as notificações para você ficar sabendo tudo que rola no mundo da bola, em especial nas coisas do Corinthians. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o seu like, é muito importante. Se você estiver gostando do canal, estiver gostando do conteúdo, você ajuda muito a fortalecer o nosso projeto, a fortalecer o nosso canal. Deixe também o seu comentário, aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto, eu leio todos os comentários. A sua opinião é muito importante pra gente. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil que eles antecipam o FGTS pra você. Na Mais Ágil, é mais ágil mesmo. É um dos ídolos do time do Corinthians, né? Teve uma passagem importante pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Um craque, absurdo craque. Foi muito importante, foi campeão com a camisa do Corinthians. O Renato Augusto está processando o Corinthians e cobra R$5.400 mil em direitos de imagem e bônus. O jogador do Fluminense alega que tentou acordo amigável por diversas vezes, mas que o Corinthians em nenhum momento se prontificou a proceder o pagamento da quantia devida. Então, são 10 meses que o Renato Augusto deixou o Corinthians e depois de 10 meses ele entrou com uma ação, com um processo contra o Corinthians na Justiça de São Paulo. É aquela história, né? O Corinthians deve ao Renato Augusto, o Corinthians não pagou o Renato Augusto, deve, o Renato Augusto foi lá e aí entrou na Justiça do Trabalho. Se tem direito, é direito do Renato Augusto entrar na Justiça do Trabalho, não adianta o torcedor ficar bravo com o Renato Augusto. O Renato passou 2 vezes pelo Corinthians, a primeira delas entre 2013 e 2015, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Recopa Sul-Americana, ganhou o Campeonato Brasileiro, e depois passou também em 2021 até o fim de 2023, e aí o Corinthians não ganhou nada na segunda passagem dele com a camisa do Corinthians. Ele teve muitos problemas de contusão, etc e tal, mas foi um jogador que sempre entregou demais, foi muito bem com a camisa do Corinthians. O torcedor, quando recebe esse tipo de notícia, costuma ficar bravo com o jogador. Pô, mas vai entrar na justiça contra o Corinthians? Mas se o Corinthians está devendo ao cara, se o Corinthians está devendo ao Renato Augusto, ele tem direito de entrar na justiça contra o clube, né? E aí, mas são dívidas de gestões passadas. É possível que o presidente do Corinthians, o atual presidente do Corinthians, diga isso, que são dívidas de gestões passadas, já que o Renato Augusto saiu do Corinthians no final do ano passado. Mas aí, se o Corinthians deve, ele tem que pagar, não tem conversa, né? Mas a justiça é que vai definir esta questão. Bom, o Corinthians joga na quinta-feira contra o Racing, contra o Racing, né? Quem joga contra o River Plate é o Atlético Mineiro hoje, pela Copa Libertadores. O Corinthians joga contra o Racing de Avejaneda na próxima quinta-feira, na Neoquímica Arena, às 9h30 da noite, jogão. Todos os ingressos já estão vendidos.
semifinal da Copa Sul-Americana. O Corinthians tem que fazer o resultado em casa, porque depois o jogo vai ser muito complicado fora de casa, lá em Buenos Aires. A novidade é que o Corinthians inscreveu 2 jogadores para esta próxima fase da Copa Sul-Americana. A competição permite que se faça a inscrição de mais jogadores para esta fase semifinal. Então o Corinthians inscreveu o meio-campista Alex Santana, jogador que foi contratado do Atlético Paranaense, passou um tempo machucado, mas já está recuperado de contusão, e o centroavante espanhol Héctor Hernández também foi inscrito. Os 2 foram inscritos para a semifinal da Sul-Americana. A dupla foi inscrita nas vagas do lateral, o Vitor Meyer, e do meio atacante Guilherme Biro. Aliás, o Biro já foi negociado pelo Corinthians, né, na janela do meio do ano. Anteriormente, na fase anterior, o Corinthians já tinha inscrito o Memphis Depay. O Memphis Depay está inscrito, né, o Memphis Depay, o André Carrillo e o José Martínez já estavam inscritos desde as quartas de final. Mas o Memphis Depay vai poder jogar agora no meio de semana contra a equipe do Racing. O Memphis Depay ainda não jogou pela Copa Sul-Americana. O Corinthians foi líder do grupo F na primeira fase, eliminou o Bragantino nos pênaltis na fase de oitavas de final e depois o Fortaleza na fase de quartas de final. Em 10 jogos da competição foram 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Corinthians marcou 22 gols e sofreu 5. O Corinthians está, portanto, bem na Sul-Americana, está na disputa da semifinal da Sul-Americana e depende apenas das próprias forças para conseguir um título ainda esse ano. O que seria muito importante para o Corinthians, embora o grande título do Corinthians para essa temporada, eu digo sempre, é a permanência do Corinthians na primeira divisão do futebol brasileiro. O Corinthians precisa focar todas as forças e energias para a permanência na primeira divisão do futebol brasileiro. É o seguinte, o Corinthians pagou o valor da multa para o Flamengo pelo Hugo Souza. O Corinthians depositou os R$500 mil ao Flamengo por ter utilizado o Hugo Souza no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Lembrando que os clubes ainda negociam a transferência em definitivo do jogador. R$500 mil, o Corinthians já tinha pagado R$500 mil no Campeonato Brasileiro, já tinha pagado R$500 mil também no primeiro jogo da Copa do Brasil, então R$1,5 milhão o Corinthians acabou pagando no total para ter o jogador nesses 3 jogos, Campeonato Brasileiro e 2 jogos da Copa do Brasil. Ao todo, o Corinthians deve desembolsar R$7,3 milhões, né, no pacote todo, para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. Ainda falta pagar €800 mil para contratar o jogador. €800 mil, algo em torno de R$4,8 milhões. O Corinthians ainda está acertando essa questão lá com o Flamengo. O Flamengo não está topando as garantias financeiras do Corinthians, né? O Corinthians está dizendo que pode pagar, segundo o contrato, em 4 parcelas, com vencimento em janeiro e julho de 2025 e depois janeiro e julho de 2026, respectivamente. O Corinthians ainda está devendo a última parcela do Mateuzinho, o Corinthians ainda não pagou a última parcela do Mateuzinho, e então fica ainda essa confusão nos bastidores de Corinthians e Flamengo em relação ao pagamento em definitivo do Hugo Souza, mas é claro que o Corinthians não vai perder o Hugo Souza. Fique tranquilo, torcedor corintiano, o Corinthians não vai perder o Hugo Souza. E uma última informação, o Paulinho, ídolo do Corinthians, anunciou o jogo de despedida. Né? O volante que disputou 2 Copas do Mundo e se aposentou esse ano, deixou o Corinthians nessa temporada, se aposentou aos 36 anos, ele anunciou a data e local para a despedida oficial do futebol. Vai fazer um jogo festivo, um jogo de despedida. Vai reunir amigos para a última partida como jogador profissional. E esse jogo vai ser disputado no Canindé, no campo da Portuguesa, no dia 21 de dezembro, às 9h30 da manhã. Eu não sei por que o jogo não pode ser disputado. Seria legal que fosse disputado na Neoquímica Arena, né? Seria muito legal que fosse disputado na Neoquímica Arena, mas por algum motivo, que eu não sei explicar, vai ser disputado no Canindé.
com a presença de atletas e ex-atletas que foram companheiros do Paulinho nas passagens por Corinthians, Barcelona, Seleção Brasileira, entre outros clubes. Jogou no Tottenham também, jogou no futebol chinês. O Paulinho teve uma carreira muito importante no futebol mundial e também uma carreira muito importante no Corinthians, né? Não fosse o Paulinho, o Corinthians não teria sido campeão da Libertadores. Foi muito importante na Libertadores, não teria sido campeão do mundo, foi muito importante no título mundial de 2012 também. Então ele até publicou nas redes sociais dizendo que convida a todos para estarem presentes no jogo de despedida dos gramados como jogador de futebol e tem muita saudade e gratidão por tudo. Então é o Paulinho que está convidando a galera para o jogo de despedida. Vai ser muito legal, hein? É uma pena que não será na Neoquímica Arena, mas vai ser muito legal, sem dúvida alguma. Faça a inscrição no canal do Cereto. Inscreva-se no canal do Cereto. Tá esperando o quê? Você já se inscreveu no canal do Cereto? É muito simples. Faça a inscrição, né? No canal do Cereto. Inscreva-se no canal, é de graça, você não paga absolutamente nada e me ajuda muito. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Me segue lá nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, também no X. Estamos nas redes sociais para você acompanhar. Faça parte do clube de membros do canal, porque aí você faz parte também do grupo de WhatsApp do Cardo Cereto. Tá esperando o quê? Para fazer parte do clube de membros do canal. Tá certo? E agora você sabe... Acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.